De volta com o programa Negócio para todo o estado de Goiás. E como havia prometido para você, fiel telespectador de todas as terças-feiras, hoje nós vamos trazer uma personalidade nacional que conhece bem o Brasil e tem coragem para defender seus pontos de vista. Quem nos concede essa entrevista é Ciro Gomes, 52 anos, é casado, tem 3 filhos, graduado em Direito, é advogado, professor universitário, deputado federal por Ceará pelo PSB, nascido na cidade de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo. Ele foi 2 vezes deputado estadual, prefeito de Fortaleza, governador do Ceará, uma repercussão esplêndida, ministro da Fazenda, foi ministro também de Integração Nacional no governo Lula e 2 vezes candidato à presidência da República. Deputado, obrigado por nos conceder essa honrosa entrevista. Eu tive a oportunidade, antes de começar o programa, de falar que eu fui eleitor do senhor na época de movimento estudantil, tive coragem de ir à rua e defender, na minha opinião, uma pessoa inteligente que sabe pensar o Brasil de uma forma diferente. Então eu tenho hoje o orgulho de, primeiramente, conhecê-lo e ter a oportunidade de entrevistá-lo. Então, obrigado por nos conceder essa entrevista ao programa Negócio. Obrigado, Debré. Obrigado a todos que estão sintonizados. Deputado, olha, queria que o senhor fizesse uma avaliação, o senhor conhece bem o Brasil, dos 3 últimos líderes governamentais, passando por Itamar, Fernando Henrique e Lula. O que é que esses 3 líderes têm de perfil bem específico? O que é que eles acertaram e o que eles erraram, na opinião do senhor? O Itamar Franco foi uma passagem bem fazeja na vida brasileira. Ele sofreu muito desgaste de imagem porque houve uma máquina de propaganda da estrutura, enfim, do poder de São Paulo para não permitir que ele contrastasse o projeto futuro de reeleição do Fernando Henrique. Mas o Itamar foi o presidente da República que teve coragem política de desfazer o pacto que fazia da inflação um grande negócio, ou para não dizer mais corretamente, uma grande negociata, né, para aqueles que se cevavam com o sofrimento da esmagadora maioria do povo que produz e do povo que trabalha no Brasil. A história vai fazer esse registro, porque hoje o cidadão que está nos ouvindo, de tanta carga de propaganda, provavelmente quando pergunta-se a ele, brasileiro médio, quem fez o Plano Real, todo mundo diz que foi o Fernando Henrique. Isso é uma máquina de propaganda, mas o Plano Real foi feito pelo presidente Itamar Franco. É verdade que o Fernando Henrique tinha sido ministro do Itamar, o Recupero e eu. O senhor acredita que o Brasil cometeu uma injustiça ao não atribuir valores e conquistas ao Itamar Franco e atribuir essas conquistas ao Fernando Henrique? Não é uma injustiça do Brasil. Não é uma injustiça do Brasil. O Itamar é uma figura, pessoalmente, difícil. Enquanto isso, o Fernando Henrique, com ele sob sua autoridade, tutelado por sua autoridade, fazia essa tentativa de lavagem cerebral que acabou tendo muito sucesso. Mas a história vai repor e o Itamar não só tomou o Brasil numa crise gravíssima, a sequência do impeachment do Collor, e pacificou a política, como criou as condições políticas e teve a audácia de assinar o plano de estabilização que fundou a moeda brasileira, que é hoje moeda respeitada no mundo inteiro, o nosso real. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação. Hoje nós podemos, que já que é o passado, é fácil nós podemos julgar o passado. Nós podemos entender que as privatizações feitas nesse governo foram acertadas ou não acertadas? Não, você discutir a privatização como tese é um erro, na minha opinião. Mas o PT também deforma essa inteligência e o PSDB, de outro lado, deforma essa inteligência. A questão não é evidentemente que a privatização da telefonia foi uma boa coisa, muito oportuna, era uma necessidade, porém, a forma como foi feita essa privatização faz com que o brasileiro hoje, não sabe, o povo não sabe, pague a pior tarifa de telefone do mundo. O brasileiro hoje, que não é a população mais rica do mundo, paga a pior tarifa de telefonia do mundo. E a causa disso é o modelo da privatização. Então, veja bem, a privatização da Telebrás foi boa, porém a forma de privatizar, existem 1000, né, foi feita de um jeito que prejudica a sociedade brasileira até hoje. E como há interesses muito graves, muito poderosos, isso não mudou. Já são 8 anos de governo Lula e você não alterou essa deformação do brasileiro pagar a pior tarifa de energia elétrica do mundo, a pior tarifa de telefonia do mundo, graças ao jeito malversado com que se privatizaram as coisas do país. Deputado, e o nosso presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva? Essa é uma passagem histórica. É o melhor presidente da história moderna brasileira. Não quer dizer perfeito, evidentemente, mas o Lula toma o Brasil crescendo a uma média histórica dos últimos 30 anos de 2,5% e duplica isso. Nós chegamos a uma média ainda medíocre, mas estamos a uma média superior a 4%.
embora com certa, né, irregularidade. O ano passado foi 0%, esse ano nós vamos bordejar 7%. Mas, na média, o Brasil dobrou a taxa de crescimento econômico. O Lula criou, nesse período de trabalho dele, algo ao redor de 12 milhões de empregos. Nós estamos ainda num número de desemprego que é muito alto, 7%, que é o dobro do que o Itamar entregou. O Itamar entregou, quando eu era ministro da Fazenda, o Brasil com 4,5% de desemprego. O Fernando Henrique entregou com 14%, o Lula vai entregar para o próximo presidente com 7%. Portanto, o Lula derrubou pela metade o desemprego estrutural no Brasil. O coeficiente de Gini, que é o indicador que mede a concentração de renda no Brasil, que é a pior do mundo entre as economias organizadas, o Brasil tem a pior concentração de renda do mundo. Ela vinha piorando nos últimos 15 anos, com o Lula ela passa a melhorar consistentemente. Função, basicamente, da política de emprego, função da política de salário mínimo e das transferências sociais. O carro-chefe é o Bolsa Família, que transfere algo ao redor de 14 bilhões de reais direto para as famílias de baixa renda no Brasil. O crédito no Brasil era o menor de todas as proporções no mundo capitalista, porque o juro é muito alto, né? A proporção de crédito no Brasil ficava aí ancorada em 13, 14, 15, 16% do PIB, que é nada, né? Com o Lula, isso passou de 50% do PIB. Nós estamos nos aproximando de 60% do PIB de crédito. Isso fez com que nós fôssemos a 83% de capacidade instalada na indústria. Semiduráveis, eletroeletrônicos, carro, casa, a construção civil vive o maior boom da história do Brasil. Todos os setores sensíveis a créditos sabem bastante bem o que eu estou dizendo. Então, é uma grande presidência. Eu queria que o senhor emitisse a opinião do senhor sobre 2 pontos. O primeiro é sobre a questão das reformas, que foram tão prometidas durante um bom tempo. Ninguém faz essas reformas, porque o que está errado no Brasil é que nem se você, eu brinco sempre, o cidadão brasileiro do interior de Goiás sabe o que eu estou falando. Se você passar no interior, aí no sertão, e vir um tatu em cima de um toco, você pode apostar que alguém botou esse tatu ali. Por quê? Porque tatu não sobe em toco. Então, tudo que está errado no Brasil, e não é pouca coisa que está errado na nossa instituição, não está errado porque tinha um manual de fazer direito e os caras em Brasília somos tão irresponsáveis, né, e desatentos às coisas decentes que fazemos tudo errado. Se fosse assim era mais fácil. Tudo que está errado no Brasil está errado para atender ao interesse de uma minoria ativa, poderosa, organizada, com a qual o governo Lula conciliou em parte. Então não tem reforma. A infraestrutura, sim, nós estamos avançando extraordinariamente. Enquanto o Brasil desceu para 0,5% do PIB de investimento no período Fernando Henrique Cardoso, nós estamos nos aproximando de 2% do PIB no período Lula. E isso ordenado de uma forma a impactar de forma orgânica, não é? Que é o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, que eu ajudei a conceber e a desenhar ainda no Ministério do presidente Lula. E isso vai mudar completamente as condições de competitividade sistêmica do Brasil. A indústria naval, por exemplo, já foi retomada de forma exuberante. A petroquímica no Brasil está se tomando de uma forma absolutamente exuberante, em escala planetária. Nós vamos ser uma das 3 principais companhias de energia do planeta, com a Petrobras, ainda antes do pré-sal. Com o pré-sal o céu é o limite, se fizermos direito, como pretendemos fazer. Nós temos uma retomada de uma lógica de ferrovias, de rodovias, de hidrovias, né, de energia. Encerramos o debate ridículo, né, sobre as 2 usinas do Madeira e Belo Monte, né. Enfim, tem muita coisa acontecendo no Brasil. Eu acho que nós não podemos permitir que isso dê para trás. Tá bom. Deputado, foi uma honra, mais uma vez, ter a oportunidade de entrevistá-lo e ouvir a opinião do senhor sobre política, sobre economia, sobre infraestrutura. E eu queria que o senhor deixasse, então, um recado para todos os nossos telespectadores, empreendedores, empresários que estão no estado de Goiás e que acreditam no futuro desse país. Eu agradeço a você a oportunidade e eu digo ao brasileiro e à brasileira que estão nos ouvindo, o Brasil tem tudo para ser um país que vai emergir nesse 3º milênio como exemplo de civilização. Nós somos aqui um exemplo prático de como pode se equacionar os mais dramáticos problemas que a humanidade lá fora hoje vive. Nós sabemos conviver com tolerância religiosa com as diversas diferenças, nós sabemos conviver com as diversas etnias com que se constrói a raça brasileira, e isso não quer dizer que não haja preconceitos.
nós temos a parte física do Brasil, quer dizer, água, biodiversidade, minerais, petróleo, tudo numa conta de primeiro, segundo ou terceiro do mundo. E o que nós precisamos é forçar a política a sair dessa coisa rasteira, miúda, né, personalista, para forçar os políticos a assumirem compromissos concretos com essas questões da nossa institucionalidade. Porque o Brasil, se tem essas coisas maravilhosas, é ao mesmo tempo o país mais desigual do mundo. O brasileiro médio tem menos da metade da escola que um argentino médio tem, né? Nós não perdemos na Copa do Mundo só, não, nós perdemos no que é pior, na educação nós perdemos para o Chile, perdemos para a Argentina, na saúde pública é um verdadeiro genocídio ao povo brasileiro mais pobre, e tudo isso pode ser diferente, só depende da política. Deputado, um abraço, obrigado. Então, foi uma honra mais uma vez. Nós vamos para um rápido intervalo e vamos conhecer algumas das empresas que investem e tornam o programa Negócio Possível para todos nós. Sairei não.